Olá pessoal, vamos lá para mais um vídeo. É o seguinte, desde que eu comecei esse canal, alguns amigos, inclusive os poucos que gostaram dos primeiros, vêm me sugerindo alguns temas, e um dos temas mais recorrentes tem sido fascismo. E eu acho fácil entender por quê. Há hoje um sentimento, eu diria um temor, de que o país se encaminha para um regime autoritário, ditatorial, com base em tudo que está acontecendo, declarações da presidência da República, atitudes, coisa que vale. Eu acho que a gente poderia fazer algumas perguntas. Primeiro, existe da parte do estrume, que hoje é o inquilino do Palácio do Planalto, um sonho, um desejo de instalar um regime autoritário, ditatorial? Eu acredito que sim. Segundo, seus apoiadores concordam com isso? Bom, uma boa parte sim. A grande maioria, eu acho que nem sabe do que se trata, são só imbecis. Há condições para isso? Bom, é uma coisa que a gente vai discutir. Uma outra pergunta: esse regime ditatorial autoritário seria um regime fascista? Bom, pergunta é: defina fascismo. Uma outra pergunta: há como impedir isso? Bom, eu acho que a história não nos ensina exatamente o que fazer para impedir, mas ela certamente nos dá uma série de ensinamentos do que não fazer para facilitar esse tipo de movimento. Gostaria de começar, vamos por partes, né? Em primeiro lugar, vamos tentar entender uma coisa. Gente, no vídeo anterior, eu acho que eu procurei deixar claro que nem tudo que se opõe ao atual regime é comunismo. Da mesma forma que hoje eu quero deixar claro que nem toda manifestação de um regime autoritário é fascista. Gente, a ditadura militar no Brasil, as ditaduras militares que marcaram a América Latina, não eram regimes fascistas e eram ditaduras. Segunda coisa, o fascismo, ele necessariamente está vinculado ao autoritarismo político, sim, mas ele está vinculado a uma série de outros elementos. Quer dizer, o caráter ditatorial, autoritário, está longe de ser a única característica do fascismo. Gente, o fascismo se define como um regime totalitário. Quando se fala totalitário, as pessoas tendem a reduzir o conceito à ideia do autoritarismo político. É também, só que não é só. Gente, a palavra totalitário, ela vem de total. O que é um regime totalitário? É um regime que tem, ou pelo menos procura ter, controle total sobre todos os aspectos da vida do país. A política, daí que a primeira característica do fascismo é ser um regime antidemocrático. Ele não convive com nenhum nível de oposição, daí a violência política, daí a repressão. Mas também a economia. O regime fascista, ele além de antidemocrático, ele é antiliberal. Ou seja, a economia está sob direto controle do Estado. Gente, o fascismo pressupõe controle total também sobre todas as formas de organização social. Nenhum mecanismo de organização, sindicatos, associações pode existir, a não ser sob direto controle do Estado. Sobre as manifestações culturais, que vão estar sob forte censura e sob forte controle de instituições estatais,
sobre a educação que passa a ser vista como instrumento para veicular a ideologia do Estado. Gente, eu acho que a fórmula que melhor define o totalitarismo fascista, ela é uma frase do próprio Mussolini, quando ele diz o seguinte: tudo pelo Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. Esta é a ideia. Agora, o fascismo é um regime totalitário de direita, ou seja, ele é um regime capitalista, defensor da propriedade privada, defensor do lucro individual. Ele é anticomunista na sua essência, ele é anti-igualitário. Ok? Ah, Gilberto, mas ele não é liberal. Isso não tem nada a ver com ser capitalista ou não. Ok? Mas há outros mecanismos, outros elementos que também caracterizam o fascismo. Gente, o fascismo é marcado por uma forte pregação militarista, e o militarismo visto não só como um instrumento de organização da sociedade, mas também o militarismo expansionista. E o expansionismo é visto como uma expansão da glória da nação, mas também um mecanismo de unificar a nação em torno de um projeto. Gente, o fascismo, ele incorpora a existência da organização social como mecanismo de apoio ao Estado. Criação de grupos que se constituem verdadeiras milícias políticas como um instrumento de neutralização de qualquer forma de oposição, impor pela força a política do partido do Estado. Mais do que isso, fascismo é um regime de partido único. Partido se confunde com a própria estrutura do Estado. Mais do que isso, os regimes fascistas se caracterizam pelo culto à figura do líder. O líder, seja ele o Duce, como era na Itália, seja ele o Führer, como era na Alemanha, é visto como uma entidade que paira sobre a nação, um árbitro de conflitos, aquele de que emana toda a estrutura de poder. Em resumo, gente, quando você fala em fascismo, você está falando de uma série de coisas muito além do simples autoritarismo político. Ah, mas estamos falando não exatamente do fascismo no sentido histórico, mas do neofascismo. Bom, aí, gente, o neo inclui tudo. Quando você fala em neofascismo, quando você fala em neoliberalismo, você pode incluir tudo. Existem teóricos neoliberais que são favoráveis a tarifas alfandegárias protecionistas, por exemplo. Existem aqueles que se dizem liberais, como o nosso ministro da Economia, que se diz favorável ao AI-5. Então, quando você joga esse conceito do neo, eu acho que qualquer coisa vale. Então, assim, ficando no sentido histórico do termo, embora os vários regimes fascistas não tenham sido evidentemente idênticos, mas há algumas características que a gente não pode deixar de lado. Sei que isso que eu falei, gente, deixou alguns até mais assustados com determinadas aparentes semelhanças entre o projeto que a gente está trilhando e as definições, digamos assim, históricas do fascismo. Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado com algumas questões. Em primeiro lugar, gente, vamos tentar entender o seguinte.
fascismo, ele surge e ele se fortalece num determinado momento histórico que apresenta determinadas características que não estão presentes hoje, muito pelo contrário. Gente, o fascismo surgiu período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, no momento em que democracia não era um conceito universalmente aceito. Gente, o que havia de regimes democráticos no mundo na época? A Inglaterra, um império de 400 milhões de habitantes, dos quais menos de 5% tinham direitos políticos. A França, ok, um histórico marcado por repressões brutais. Há reivindicações de trabalhadores, aí você volta para 1848, Comuna de Paris, etc. Mas tem os Estados Unidos. Bom, pergunta. No México, na América Central, no Caribe, o que aquelas populações da época achavam da suposta democracia americana? O fim da Primeira Guerra Mundial gerou regimes democráticos, mas eram fracos. Em países com nenhuma tradição democrática. Gente, é um momento em que determinados conceitos que para nós hoje são absolutamente inaceitáveis eram comuns. Falar em totalitarismo, que hoje nos parece algo monstruoso, na época era uma perspectiva. O próprio termo ditador, que hoje é um insulto, na época era um elogio. Hoje não, gente. A Segunda Guerra Mundial e a derrota dos regimes nazifascistas, ela consolidou determinados valores como verdades universais, ou pelo menos anseios universais. Então ideias ou conceitos como democracia, como liberdade, têm hoje um peso que não tinham nas décadas de 1920, 1930. Outra coisa importante, um dos elementos que levou à solidificação dos regimes fascistas foi a combinação entre duas decorrências da Primeira Guerra Mundial. De um lado, a crise econômica que se abate na Europa inteira. E do outro lado, o ascenso do comunismo. Gente, para as elites econômicas desses vários países, notadamente aqueles países pobres e ou arrasados pela Primeira Guerra Mundial, essas elites estavam diante de dois focos. Qual era a necessidade colocada para elas? Um Estado que fosse capaz de, a um tempo, promover a retomada do crescimento econômico e, ao mesmo tempo, reprimir o movimento operário. Gente, essas condições não estão colocadas hoje. O comunismo hoje não existe sequer como espectro. E a dimensão da crise econômica, ela se situa num plano infinitamente inferior ao que era a Europa do pós-Primeira Guerra Mundial. Ou no começo dos anos 30, em função da Grande Depressão nos Estados Unidos. Outro aspecto importante, gente. Muita gente pode ter ficado assustado quando eu falei da organização do fascismo, criando mecanismos de organização da população em verdadeiras milícias políticas, e podem ter feito uma associação com as várias milícias que hoje assolam o Rio de Janeiro e o país. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com certas generalizações, gente.
Essas milícias que hoje caracterizam a sociedade brasileira, elas não são organizações políticas, elas são organizações criminosas. Se hoje elas se colocam como simpáticas ao regime, é porque se trata de um regime que lhes confere uma total impunidade. É porque se trata de um regime cujo próprio discurso violento, armamentista, vai ao encontro dos interesses desses grupos. Também o fato de que alguns membros próximos desse governo são ligados a essas milícias. Mas daí a achar que essas milícias vão atuar como milícias políticas, como organismos paramilitares, em defesa da política de um determinado governo, gente, eu não vejo absolutamente relação nenhuma. Aí muita gente vai dizer, Gilberto, mas e a morte da Marielle? Claro, foi um crime político, evidente que foi. Mas vamos tomar cuidado, gente. A Marielle foi assassinada, quase que certamente por milicianos, e todos os indícios nos levam à conclusão de que ela foi assassinada pelo seu trabalho extraordinário como vereadora no Rio de Janeiro, denunciando, investigando a atuação das próprias milícias. Ou seja, o assassinato da Marielle é uma ação de milicianos em favor dos seus próprios interesses. Eu posso estar sendo muito ingênuo, gente, mas eu não vejo essas milícias como embriões de uma juventude hitlerista, das esquadras fascistas, dos camisas negras, ou das SA nazistas, muito menos como organismos políticos a serviço de um interesse acima dela. Portanto, nós estamos muito longe disso. Eu espero não estar sendo ingênuo quando eu digo isso. Agora, como evitar? Como eu te falei no começo, a história não nos ensina como impedir, mas ela nos dá uma série de ensinamentos do que não fazer para facilitar isso. Gente, todo regime ditatorial, e o fascismo acima de tudo, mas não só ele sobrevive através da construção de mitos. E o grande mito do fascismo e dos regimes ditatoriais de modo geral é a nação. A nação vista como elemento único, homogêneo, indivisível, sobre o qual o Estado paira como um instrumento de organização. E dentro deste organismo único, homogêneo, qualquer setor que impeça essa unicidade, esta homogeneidade, terá que ser neutralizado e banido. No caso dos regimes nazifascistas, isso é claro. A perseguição dos judeus na Alemanha nazista, não só eles, ciganos, negros, comunistas, homossexuais. Mas não é só nos regimes fascistas. Os mais velhos lembram que o slogan da ditadura militar aqui no Brasil: Brasil, ame-o ou deixe. Evidentemente que nessa atitude do fascismo, o grande elemento é contar com a divisão desses vários setores excluídos. Evidentemente que homossexuais, ciganos, judeus, mesmo os negros, na velha Alemanha nazista,
eles não constituíam um grupo, digamos assim, unificável do ponto de vista de uma ação política, mas a esquerda sim. Ou aquilo que se chamava esquerda na Alemanha. Ela tinha uma penetração, ela tinha uma importância, ela tinha uma organização, e ela se cindiu. E esta cisão acabou possibilitando a ascensão do nazismo. Eu queria lembrar uma coisa, gente. Hitler, ou o Partido Nazista, jamais teve maioria dos votos na Alemanha. Hitler chegou ao poder, indicado como chanceler, entre começo de 1933, por ser o líder do partido mais votado na eleição do final de 1932, e naquela eleição o Partido Nazista tinha tido 33% dos votos. Gente, eu sei que há uma tentação, inclusive minha, de colocar a culpa por essa cisão no Partido Comunista e só. Mas eu acho que isso não é toda a verdade. Gente, a cisão na esquerda, aquilo que a gente pode chamar de esquerda, ela é muito anterior. E os primeiros movimentos no sentido dessa cisão, nem Partido dos Comunistas, partiram do Partido Social Democrata que estava no poder. Quer dizer, a perspectiva de uma aproximação entre comunistas e o Partido Social Democrata já era, digamos assim, muito pequena desde o final da Primeira Guerra Mundial. Da mesma forma, é muito comum se escolher hoje um vilão aqui no Brasil para dizer que é o grande responsável por uma não união da esquerda. E o vilão, claro, o PT. Gente, o PT está tendo uma atuação absolutamente inconsistente enquanto oposição. Mas os demais setores que constituem aquilo que se poderia chamar de uma esquerda no Brasil, ou os setores que poderiam se articular e se unir contra uma perspectiva que sim, existe, embora muito mal agendada, de um endurecimento do regime, de direção ao regime autoritário, esse tipo de coisa, não estão agindo muito diferente de mim. Quer dizer, se o que a história nos ensina é que a cisão da oposição favoreceu e possibilitou a ascensão do fascismo, talvez o grande ensinamento que a gente possa tirar disso é que os setores que se opõem a esse endurecimento, a essa perspectiva ditatorial, têm que hoje se unir num programa comum. Basicamente isso. Gente, beijão, tchau, até a próxima.